A paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Vamos hoje meditar então lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e o capítulo 13. Iniciamos então invocando sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tá bom, então, pessoal, vamos lá. Hoje, capítulo 13 e 14. Então, na página 1429. Inclusive, ali começa assim, ó, difusão da Igreja de Cristo no estrangeiro, ou Atos de Paulo, que agora começa mais os Atos propriamente de Paulo, né? Então vamos lá, capítulo 13. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Saulo que a partir de agora vai ser chamado de Paulo, né? Enquanto celebravam o culto ao Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia, e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha de Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhes: Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista deste prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer o chefe da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a.
Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, onde os tirou com o poder de seu braço. Por espaço de 40 anos, alimentou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã, e distribuiu-lhes por sorte aquela terra, durante quase 450 anos. Em seguida, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então um rei, e Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois, Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado desde antes da sua vinda o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Terminado a sua carreira, dizia: Eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não reconheceram Jesus, e sentenciando-o, virando a página agora, sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas, que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós os anunciamos, a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, ele o declarou dessa maneira: Eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também noutra passagem: Não permitirás que teu santo experimente corrupção. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu. Foi reunido a seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado, por ele, de tudo aquilo que não pode ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra a que não creríeis se alguém vô-la contasse. Ao saírem, rogavam que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus
vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus, mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te estabeleci para seres luz das nações, e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos, que glorificavam a Deus, glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região, mas os judeus instigavam certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, olha só, esse capítulo 13 mostra que Paulo, inicialmente, se reuniu com alguns dos discípulos de Jesus. E aí Paulo e Barnabé, inspirados pelo Espírito Santo, foram anunciar. E lá em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé, ele tinha sido separado de João, né? João Marcos, que é o evangelista Marcos. Ele foi separado então. E aí Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dia de sábado, e através começando lá do Antigo Testamento, passando por Davi, eles anunciaram Jesus Cristo como Salvador. E aí o povo ali pediu para que Paulo e Barnabé voltassem no sábado seguinte. E eles voltaram, pregaram novamente, e aí já tinha mais pessoas, inclusive judeus, que não aceitaram e ficaram com inveja de Paulo e Barnabé, pela forma que eles falavam. E eles buscavam perseguir Paulo e Barnabé para matá-los. E Paulo e Barnabé já disse: já que vocês não querem então ouvir a palavra, nós iremos até os pagãos. Então agora no capítulo 14, nós veremos agora Paulo e Barnabé em Icônio, já em outro território. Lá, então, capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo o seu costume, entraram na sinagoga dos judeus, e ali pregaram, de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus, que tinham permanecido incrédulos, excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Não obstante, eles se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunha à palavra de sua graça pelos milagres e prodígios que ele operava por mãos dos apóstolos. A população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Mas, como se tivesse levantado um motim dos gentios e dos judeus com seus chefes para os ultrajar e apedrejar, ao saberem disso, fugiram para as cidades de Licaônia, Listra e Derbe, e suas circunvizinhanças. Ali pregaram o Evangelho. Em Listra, vivia um homem aleijado nas pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés.
ele deu um salto e pôs-se a andar. Vendo a multidão o que Paulo fizera, levantou a voz, gritando em língua licaônica: Deuses em figura de homens baixaram a nós. Chamavam a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes, porque era este quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus, Propólios, então um sacerdote de Zeus, Propólios, trouxe para as portas touros ornados de grinaldas, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificá-los. Mas os apóstolos Barnabé e Saulo, ao perceberem isso, rasgaram suas vestes e saltaram no meio da multidão. Homens, clamavam eles, por que fazeis isso? Também nós somos homens. Também nós somos homens, da mesma condição que vós, e pregamos justamente para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos. Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios, dando-vos do céu as chuvas e os tempos férteis, concedendo abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldade que contiveram a multidão de sacrificar a eles. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadiram a multidão, apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Versículo 21 agora. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja, instruíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinha confiança. Atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, da Síria, de onde tinham partido, encomendando a graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles, e como abrir a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então, pessoal. Agora o capítulo 14, então, mostrou Paulo e Barnabé em Icônio. Depois eles foram para Listra e Derbe, sendo que lá em Licaônia tinha os pagãos e queriam sacrificar touros, pensando que eles fossem deuses. E aí Paulo falou que não, eles não eram deuses, não, eles estavam ali para anunciar a vida verdadeira, que é o Deus vivo, através de Jesus Cristo. E eles, achando que Paulo estava louco, eles apedrejaram então ele, deixando ele quase morto, e arrastaram ele para fora da cidade, mas ele não tinha morrido ainda. Depois disso que ele se recuperou, ele partiu com Barnabé ainda para Derbe e outras regiões para pregar a palavra de Deus. Então, é isso.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.